Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita, que todos nós possamos nos sentir envolvidos pela paz, pela alegria de Jesus. E é muito gostoso quando a gente ouve as palavras da Márcia, no início, na abertura, e a gente percebe que o que ela fala é exatamente conectado com a fala da noite, e nunca é combinado e nunca tem tema. A Márcia, que organiza as palestras, não dá tema. Então essa conexão é mais uma prova de que a mensagem não é nossa, A mensagem e o trabalho é de Jesus, é a obra de Deus. E a Márcia, eu falei do que a Márcia falou, ela falou sobre a infelicidade que nós precisamos tirar do nosso coração. E nós vamos falar justamente sobre isso essa noite. Mas antes a gente vai fazer uma colinha ali na oração de Francisco de Assis, na qual a gente terminou a terça passada, a nossa reflexão, falando sobre essa oração, na qual a última frase é morrendo que se vive para a vida eterna. Como será que a gente pode interpretar, essa frase escrita por Francisco de Assis nessa oração? Morrendo, a gente pode entender como desencarnar, ou até mesmo morrer o homem velho, E vida eterna, como será que Francisco de Assis, ou naquela época, era entendida? Atualmente, as tradições cristãs mais tradicionais, a evangélica, a católica, entendem por vida eterna como sendo um prêmio, uma dádiva que as almas vão receber após o juízo final, após o julgamento, um julgamento que será realizado um dia, e quem receber a dádiva da vida eterna é como se fosse uma beatitude, vai receber um presente de ser salvo. E aqueles que forem condenados também vão receber algo eterno, mas um sofrimento eterno. Essa é a visão tradicional, católica, evangélica. E como o Espiritismo faz essa leitura, Como a gente interpreta essa última frase da oração de Francisco de Assis? A gente vai lembrar que o desejo, de ser feliz, de alcançar a felicidade, é um dos desejos mais antigos da humanidade, e que perdura até hoje. Quem hoje não quer buscar a felicidade, não quer ser feliz, Então essa foi sempre uma das grandes preocupações da humanidade. E como a gente faz? Como a gente pode fazer? Hoje a gente tem a solução, a gente tem a chave. Então, ao longo da história da humanidade, essa questão foi colocada. E alguns filósofos, pensadores, deram sugestões, de como alcançar a felicidade. A gente vai remontar à Grécia Antiga, onde alguns filósofos, alguns pensadores de uma corrente chamada hedonismo, eles pregavam que para você ser feliz, você tem que buscar ter tudo o que a terra te proporciona. Então você tem que buscar todos os prazeres disponíveis na terra. Então quanto mais você ter, mais você será feliz. Se tiver alguma coisa que você não puder obter, você não vai ter a felicidade completa, terrena. Então, dentro dessa corrente filosófica, a felicidade seria uma busca incessante pelo prazer e pelas conquistas terrenas, materiais, ou tudo que a vida e a terra pode nos proporcionar. Perguntaram também a outros pensadores, e na mesma época haviam outros pensadores de uma corrente chamada cinismo, os cínicos,
da qual tem um pensador muito famoso, né, que é chamado Diógenes. Diógenes, perguntaram a Diógenes: como fazer para encontrar a felicidade? Ter tudo como os hedonistas pregam? E Diógenes falou: para encontrar a felicidade não precisamos de nada. Então, eu não preciso ter nada para encontrar a felicidade. Diógenes, ele morava num barril, tinha uma caneca amarrado na cintura e uma lamparina que ele usava para procurar um homem honesto. Isso é o que a história conta. Conta-se que certa vez ele viu um menino tomar água numa fonte, juntando as mãos. Ele jogou a caneca fora. Então, assim pregava Diógenes, que para ser feliz não era preciso ter nada aqui na terra. Então, como fica essa questão da felicidade? É o ter ou é o não ter? E essa questão chegou até Sócrates. E Sócrates, muito sabiamente, falou: não é nem ter e não ter, é ser. Como que a gente pode... Parece até que Sócrates quis fazer uma rima, né? Ter, não ter, ser. Mas não é verdade, porque em grego as palavras são diferentes e não rimam, né? Então Sócrates, ele realmente queria colocar um conceito. E o conceito de que a gente pode tirar do pensamento de Sócrates é que a gente seja algo, né, na nossa vida para ser feliz. Que a gente assuma os papéis que a vida nos oferece para a gente ser feliz. E como seria isso? A gente precisaria ser bons pais, ser bons filhos, ser bom profissional, ser bons cidadãos. Então, esse pensamento de Sócrates vai um pouco mais além do que o ter e o não ter, né? Dos antigos pensadores. E a gente vai lembrar que no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar alguma coisa que também vai falar sobre felicidade. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, existem falsas leis. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui a gente tem mais uma chave, né? O que os Espíritos estão dizendo? Que nós, quando nos afastamos da lei de Deus, nos tornamos infelizes. A infelicidade dentro do coração, que a Márcia colocou. Ao que a gente pode pensar, né? Alguém pode dizer: isso é baboseira, porque eu já vi muita gente fazendo muita coisa boa, a vida toda fazendo coisa boa, e sofreu demais. É verdade, mas a gente tem que lembrar que sofrimento não é igual a infelicidade. São duas coisas diferentes. Haja vista a nossa irmã Neuza. Nossa irmã Neuza, que está passando por momentos dificílimos, muito sofrimento, uma filha ainda para cuidar. E vamos lá perguntar para a Neuza se ela é infeliz. Será que a Neuza é infeliz por causa desse sofrimento que ela está tendo? Eu tenho certeza que não. Por tudo que ela pregou e por tudo que ela passa para a gente, no coração, no íntimo, a felicidade prevalece, apesar do sofrimento. Então, ser feliz é diferente de estar sofrendo ou não. Trouxeram a questão da felicidade para Jesus. Um doutor da lei chegou até Jesus e perguntou em outros termos, mas que tem a ver com felicidade, né, que é a vida eterna: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ao que Jesus
devolve outra pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele era um doutor da lei, né, que conhecia as leis e conhecia as escrituras. Ao que o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei deu realmente uma resposta excepcional, né? Ao que Jesus confirmou: respondeste bem, faze isto e viverás a vida eterna. O doutor da lei, não contente, né, queria tirar uma resposta de Jesus: e quem é o meu próximo? Ao que Jesus então conta a parábola do bom samaritano, mostrando que o próximo era qualquer pessoa que estivesse ao derredor, não importasse a cultura, a língua, se pensasse diferente de nós. E assim também serve para os dias atuais, né? Então Jesus, ele expande, né, a questão do amor ao próximo, mostrando que o próximo não é somente aquele que está dentro do meu círculo, dentro do meu bairro, dentro da minha comunidade, dentro do meu país. Se eu vou lá para a China, quem está ali é o meu próximo, é o meu irmão. E Jesus, ele alarga mais ainda a ideia do amor ao próximo quando ele fala: amai ao vosso semelhante. Então ele tira a distância, né? Não preciso mais andar com a fita métrica. Quem está próximo de mim é o semelhante, qualquer pessoa. E no final, né, da passagem de Jesus aqui na terra, quando os discípulos já tinham digerido a ideia do semelhante, Jesus dá mais um passo e coloca: amai-vos uns aos outros. Então não tem mais próximo, não tem mais semelhante. Agora é tudo: a natureza, os animais, irmão sol, irmão lua, como Francisco de Assis dizia. Então a gente esquece o contorno, né? Esquece as formas, esquece proximidade. A gente vai ver que a proposta de Jesus, ela é profundamente nova, no sentido do amor, que não está mais limitado, né? E Jesus, como nosso mestre e guia, ele ainda dá a medida, né? Como eu vos amei. Então ele fala o que deve fazer e como fazer, qual é o critério que a gente adota, como Jesus o fez. Não é lá uma coisa muito fácil, né? Mas a gente está tentando, né? E o que a gente pode colher, né, desse pensamento de Jesus é que a felicidade, ela está contida em 3 elementos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar a Deus, amar ao nosso Criador, né? Amar ao próximo: para eu amar ao próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. E como eu amo a mim mesmo? Como que eu me amo se eu, às vezes, não sei direito quem sou eu? Então, quando a gente começa a nos enxergar como seres espirituais que somos, como espíritos, almas imortais, é assim que nós vamos nos amar. E não como quando o adolescente, né, uma menina larga do namorado, a outra fala: para de sofrer, você tem que se amar. Não é esse amor, né? É um amor mais transcendente, enxergando-nos como espírito e não mais como corpo, não amando mais somente a nossa veste carnal, que nós não podemos descuidar de maneira nenhuma, mas nós devemos nos enxergar como espíritos imortais que somos. E quando eu penso, né, que eu sou corpo,
Eu amo somente o corpo, né? O materialismo. Quando eu penso que eu sou e reconheço que eu sou um espírito, uma alma imortal, eu vou me amar como espírito, como reconhecendo que nós estamos aqui de passagem, em aprendizado, num processo constante de aprendizado, que nunca para. Ao que a gente pode pensar, né? A doutrina espírita nos ensina que todos seremos felizes um dia. Então eu vou ficar encostadinho aqui, tranquilo, quieto, que a enxurrada vai passar e vai me levar. Uma hora eu vou ser feliz. Mas não é bem assim que a gente vai interpretar. A felicidade, ela tem um preço, e o preço é amar, é o amor, é o exercício do amor na nossa vida. E qual o lugar, qual o local, né, mais perfeito para a gente exercitar o amor? Dentro do lar, dentro do nosso ambiente doméstico, né? Porque é lá que começa tudo, e é lá que às vezes é o lugar mais difícil de aplicar, né, o amor. Então é justamente lá que a gente vai conseguir exercitar, né, tudo que a gente precisa. Então vamos perguntar agora aos espíritos. Já perguntamos aos filósofos gregos, já soubemos a resposta de Jesus. O que o Espiritismo diz? Então nós vamos encontrar em mais uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 922. Kardec começa com uma afirmação e depois pergunta, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então Kardec está perguntando: existe uma receita da felicidade que sirva para todos? Ao que os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o que a gente vê aqui? Fé no futuro é Deus. Consciência tranquila na minha relação comigo mesmo, né? Eu estar tranquilo quer dizer que eu já me equilibrei emocionalmente e não me afeto tanto com as vicissitudes da vida, por exemplo. E a posse do necessário. A posse do necessário é a vida material, né? A vida física. É o não precisar mais depender das coisas ou precisar ter muito para poder encontrar alguma felicidade, poder encontrar uma certa tranquilidade, né? Então é eu saber que se eu conseguir obter o necessário para me viver, eu já estou tranquilo. E a consciência tranquila também tem a ver, né, como a gente falou, na nossa relação com o próximo. Então a gente vê Deus, o próximo e nós mesmos. Em todas as respostas, desde Moisés, né? Moisés, que já colocou o amor ao próximo como a si mesmo. A gente pode pensar que essa frase é de Jesus, mas não foi. Ele foi dita por Moisés. Jesus aperfeiçoou-a, né? E a gente vê, conforme a própria doutrina espírita se intitula, né, uma ciência progressiva, a gente vê os espíritos já trazendo um conceito mais contemporâneo. E quando a gente vai buscar na OMS, o que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, diz sobre a saúde? O que é ter saúde? Saúde é uma sensação de completo bem-estar físico, corpo físico, nós. Mental, que tem a ver com Deus, mental, a nossa mente, o espírito. E social, que é a nossa relação com o próximo. Então a gente, em nenhum momento, a partir de Moisés, né, deixando aquelas ideias mais primitivas, né, do ter e não ter,
aquilo ficou para trás. A gente vê uma linha muito, muito clara, né? E limpa entre o que Moisés disse, o que Jesus disse, o que o Espiritismo nos diz, o que os Espíritos nos trazem, o que a ciência atual coloca. Então, não tem nada contradizendo, né? Mais uma vez, a ciência e o Espiritismo não se contradiz. Se algum dia se contradizer, a gente vai com a ciência, né? Como bem colocou Kardec. Então eu quero terminar com um texto que tem a ver sobre felicidade. O título é Alegria, de Meimei. Está no livro Ideal Espírita, discografia de Francisco Cândido Xavier. Começa assim: alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é o carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é a mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Então, que essa alegria, que essa felicidade que a vida eterna, né, vai nos trazer, que a gente viva ela desde já, que a gente consiga enxergá-la, né, aonde nós estamos, assumindo os papéis que a vida nos pede para assumir e sendo gratos por isso, né? Porque é o que Deus nos deu como grande oportunidade de executar a nossa tarefa, né, aqui na Terra. Jesus abençoe a todos, sejam todos muito felizes. Ainda somos aquela multidão que por onde Jesus passou